Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fisicando, nosso canal no YouTube que já chega mostrando identidade. A gente tem uma preocupação muito grande em democratizar a física e torná-la mais acessível. Essa frase de que matemática não é para mim, física não é para mim, biologia não é para mim, seja lá que matéria for, isso não faz o menor sentido. E a gente vai provar isso se você permanecer aqui e aceitar o nosso convite. Exatamente por isso eu te convido, sem nenhum medo, de que você ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, entre no meu Instagram, que tem um pontinho, victor.cribeiro. Lá eu dialogo diretamente com essas questões que eu trago para cá, como por exemplo esta do ITA. Aqui você vai ver bancas variadas, mas sempre por uma razão. Essa razão ela pode estar dentro de uma polêmica, dentro de uma questão engraçada, ou até mesmo uma questão que gerou, né, um índice baixo de acerto, às vezes por uma situação não tão relevante. Uma das questões, nós começamos agora, então nós temos pouco acervo por enquanto, mas a nossa vontade vai fazer com que ele fique grande e com qualidade. Mas uma das questões que eu trago para cá, que eu trouxe para cá, por exemplo, ela veio pelo simples fato, ela é do Enem, e todas recentes, porque a maior parte dos dados que a questão trazia eram irrelevantes para que a gente chegasse na resposta, ou seja, uma questão elaborada para que você se confundisse e perdesse tempo precioso. Isso é ruim? Não vejo, porque separa por cima, nivela por cima. E nivelar por cima precisa que você esteja no lugar certo. Eu te faço um convite. Permanece um tempo. Forma a tua opinião. Eu não vou insistir. Vamos começar a questão. Meu nome é Victor Ribeiro. Trabalho há mais de 20 anos com educação. Sou professor de física e mentor. Trabalho com comportamento humano aplicado à educação. E meu propósito é levar a você o que tiver de mais pertinente para te conduzir ao que você tanto deseja. Vamos começar com o enunciado da questão. Ela ficou um pouco pequena, por isso mesmo eu estou aumentando um pouco o zoom nessa hora de ler o enunciado, depois eu diminuo. Um enunciado simples para alguns cálculos complexos. Não acho, sinceramente, que essa questão tenha um grau de dificuldade em relação às demais. Se você vir aqui no canal a questão 17 dessa mesma prova, você vai entender o que eu estou dizendo. A questão requer um raciocínio bastante sofisticado. Aconselho você a assistir se essa prova fizer sentido para você, é claro. Não perca tempo com o que não vai te levar ao que você deseja. O enunciado diz: três planetas de massas mzinho, m minúsculo. Portanto, eis os planetas. Eu vou colocar um, dois, três. Poderia colocar ABC ou não colocar nada, apenas para distinguir. Eles, massas m idênticas, orbitam em trajetória circular. Uma importante informação: trajetória circular. Eles orbitam uma estrela de massa m, aquela aqui no centro, né? Aqui eu vou colocar a palavra estrela, gente, porque planeta e estrela são diferenciados no enunciado. Tudo bem? E é a estrela que vai fazer com que toda essa conformação de órbita aconteça
e algumas consequências que sem elas a gente não resolve a questão. Tudo bem? E aí, gente, quando eu falo isso, sem elas a gente não resolve a questão. A questão não me diz isso. A minha experiência e a minha vivência e a minha maturidade nesse assunto, como você provavelmente tem a sua num assunto que seja de sua predileção, até mesmo nesse ou em vários, só é possível com a prática, com o erro. Porque o erro, como diria Mandela, escola ensina muito mais do que o acerto. Então nós vamos ter uma aula aqui e fica a minha promessa. Podem me cobrar aqui ou no Instagram. E lá no meu Instagram tem um link para o meu WhatsApp que, para facilitar, eu deixo aqui. É do Ceará 85. Pode me acessar diretamente que eu, à medida do possível, procuro te responder. Essa maturidade só existe com o erro, com a categorização do erro. Qual é o tipo de erro que eu apresento? Talvez você veja nos vídeos que eu trouxer mais do que a resolução da questão, porque eu trabalho com estratégias de aprovação. Então é impossível eu observar um fato pertinente e importante para você e não citar, me prender apenas à resolução. Eu estaria limitando o alcance do nosso canal e ao mesmo tempo fazendo com que você visse mais do mesmo com tantos canais muito bons que nós temos, mas que não oferecem sempre a mesma coisa. Não quero dizer que o meu é melhor ou pior, mas tire suas próprias conclusões. Então, como eu dizia, essa estrela provoca todo o movimento orbital. A posição relativa entre os planetas a cada instante forma um triângulo equilátero. Eu vou também sublinhar essa informação. Triângulo equilátero de lado A, está na figura, conforme mostra na figura. Sendo G, olha só o que é que ele dá. G precisaria, é uma constante, né? Então, assim, ela é de conhecimento pressuposto. Então, não sei até que ponto seria necessário dar. Quando ele informa, ela pode constar na resposta, né? Então, se você observar os itens, tem Mzinho, tem Mzão, tem A e tem G, as informações que ele deu, certo? Por mais que seja uma constante, isso garante que, se eu vir nas alternativas, está realmente coerente com a intenção do elaborador. Podemos afirmar que o período desta órbita é dado por. Gente, o período da órbita é o período de órbita de qualquer um de seus planetas, né? Então, isso gerou alguma dúvida em alguns alunos, certo? Eu tenho muitos amigos que fizeram turma, que fizeram ITA, que se formaram. Meu sobrinho se formou no ITA, por uma predileção dele. Apresentei essas questões a ele, ele achou até complicadas e tudo. Enfim, essa questão é muito interessante. Eu vou me pautar o máximo que eu puder à figura e não vou procurar poluir a imagem, poluir entre aspas, né? Aquilo que se fizer necessário eu faço, mas se eu puder aproveitar a figura, será melhor para nós todos. Começando colocando as forças que atuam nos planetas, ok? Primeiramente, o que é que eu posso constatar a partir dessa informação trazida pelo enunciado e pela figura em si? O triângulo equilátero, cuja órbita de planetas de massas iguais é uma órbita circular e que mantém uma conformação de triângulo equilátero, ela
ela só pode ser alcançada por essa estrela se ela estiver exatamente no ponto que propicia o equilíbrio disso tudo. Se eu pudesse ouvir a voz de vocês, eu perguntaria que ponto é esse? É o centro de massa do triângulo. Se ele estiver deslocalizado do centro de massa do triângulo, é como se o triângulo, imagine o esquadro de quem, se alguém aqui já jogou sinuca, viu aquele triângulo que centraliza as bolas, organiza as bolas antes da partida, se você colocar em um dos dedos e girar, ele não vai fazer, enquanto gira, ele não percorre um círculo, né, de forma uniforme. É como se um dos planetas, que é uma extremidade que está no meu dedo, não girasse, não se locomovesse em relação ao meu dedo. Ele seria o centro de rotação. No nosso caso, para que esse círculo exista e o triângulo equilátero permaneça, o centro de rotação é a estrela. Isso pode acontecer se ela estiver no centro de massa. Não há outra possibilidade para o equilíbrio dinâmico dessa situação. Então, a estrela, constatação, tá? A estrela ocupa o centro de massa. Como você está me acompanhando, algumas palavras eu vou abreviar. Ok? Então, vamos tirar algumas conclusões. Eu vou desenhar de azul as forças gravitacionais entre planetas. E eu não vou escrever todas, não precisa. Eu vou me limitar ao planeta de número 2. Eu tenho uma força gravitacional. Primeiro, só de planeta para com planeta. Esquece a estrela por enquanto, para fins de poder colocar a força relativa a ela. Né? Quando eu falo esquecer, até tenho uma dificuldade disso, porque não dá para esquecer a estrela de um contexto que ela propicia. Apenas para fins de colocar os vetores relativos às forças. Por este momento, ela será colocada em stand-by. Então, vamos colocar aqui os vetores relativos às forças gravitacionais entre planetas. O planeta 2 e o planeta 1, perdão. O planeta 2 e o planeta 1, eu vou escolher aqui aleatoriamente. Não liguem para a minha arte de no máximo 12 anos de idade, tá, gente? O que importa é o raciocínio. Aqui ninguém quer ser, pelo menos eu acho, né, um artista. Se for, esse não é um canal para você. Então, vou levar em consideração esses planetas, mas na verdade, eu nem vou marcar o 2, porque se eu marcar o 2, eu preciso marcar o 3, certo? E por que isso? Porque partem vetores de todos os planetas, não é isso? Aliás, ou partem de todos os planetas e para todos os planetas, tudo bem? Então não vou marcar o planeta 1, vou marcar apenas o planeta 2, me referindo às forças que partem dele e não que chegam, que ele proporciona, no sentido de atrair o planeta 3 ou o planeta 1, ok? Observando aqui, o que é que vai acontecer? Haverá uma força aqui. Essa força ela vai ter a direção da linha que une os dois planetas. Óbvio. Por quê? Porque eu só estou tratando dos dois, ainda não estou falando em força resultante, certo? E ela envolve dois planetas de mesma massa,
Claro, constante gravitacional é a mesma para qualquer situação ou força gerada entre quaisquer corpos, né, celestes. A distância entre os planetas é a mesma, sejam quais forem, e, portanto, o módulo dessa força gravitacional, o módulo será sempre o mesmo, independente dos planetas considerados. O que vai mudar é a direção, o sentido do vetor, claro, né? Da mesma maneira, eu vou colocar a força, o vetor que é gerado a partir da interação gravitacional entre planeta 2 e planeta 3. Eu ainda não botei a setinha porque aqui a gente precisa selecionar tudo com cuidado para não ficar uma coisa muito feia. Essa setinha é só apontando que é uma força que sai do é uma força que está direcionada do planeta 2. Só isso, tá? Como eu disse, eu não vou considerar a estrela nesse momento de massa emissão. Eu vou tirar o planeta M2 da figura para não ficar uma poluição generalizada, ok? Confie em mim que a coisa vai funcionar, tá? Essas constatações nós vamos colocando aqui, se houver, e à medida que se fizerem constar. Eu sou o rei de engolir histórias. Gente, eu trabalho com treinamentos em algumas áreas, eu já falo isso para os meus alunos. Eu vou engolir letras, então relevem, falo a mesma coisa para vocês. Se ficar incompreensível, eu vou perceber, né? Mas não é constatação sem um tio que não vai fazer você compreender, já que você compreende uma questão como essa, ok? Uma constatação já foi que a estrela, que não é um acento, é o E, né? Ela ocupa o centro de massa desse triângulo, tá ok? Ah, Vitor, esse triângulo não precisa ser maciço para ter um centro de massa, não, né, gente? O centro de massa de um anel cujo material seja homogêneo é exatamente no centro onde não existe massa, tudo bem? E assim ocorre com muitas outras situações. Retirando o planeta 2 da figura, obedecendo aqui a cor que ele tem, mas não a precisão com que ele é desenhado, certamente, nem é o nosso objetivo, eu vou reproduzir as forças na medida do que eu conseguir aqui, certo? Bom, é para ser do mesmo tamanho, finjamos que seja. Pessoal, uma primeira decorrência aqui da figura de um triângulo equilátero. Que ângulo é esse? Opa, essa seta, meu Deus. Que ângulo é esse aqui? É preciso pensar demais para isso? Não, né? Eu não vou colocar ali, eu vou colocar aqui 60 graus. É o ângulo interno de um triângulo. Ok. Como eu falei para vocês, eu vou agora me preocupar com a força resultante desse sistema, aliás, desculpa, dessas duas forças gravitacionais, que por enquanto, pessoal, eu vou chamar apenas de FMzinho. Por quê, Victor? Porque eu poderia até chamar de FMM, né? Mas não teria necessidade, gente. Como é que eu calculo a, a força? Gente, vocês vão me permitir explicar uma coisa que confunde muita gente. A lei dos cossenos é uma só e advém da trigonometria, da matemática.
E ocorre, eu fui professor de sala já. Então, eu via com muita frequência uma dúvida pertinente por parte dos alunos, mas que eu também não atribuo aos professores, certo? E só como está meu enquadramento aqui, pessoal, e desativar essa pré-visualização, porque o vídeo fica com a qualidade melhor, tá? Eu não atribuo, eu acho que o professor de física, uma vez que a lei dos cossenos advém da, da matemática, da trigonometria, eu não acho que os professores de física fazem com a intenção ruim, eles fazem com a intenção de se fazerem claros, de serem didáticos. Mas vamos entender essa lei dos cossenos aplicada a vetores. E aí eu vou precisar da paciência de vocês, porque eu vou colocar duas situações. Tá? Opa, quase. Pronto. Aí é o vetor resultante que eu vou chamar resultante mzinho. Pessoal, se a figura tiver desse jeito, Vitor, desse jeito com origem dos vetores que estão sendo somados. Conseguem ver isso? Os dois estão com a origem coincidentes no corpo em que atuam. Portanto, quando você for aplicar a fórmula, você vai aplicar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui 1. Se isso não for para esclarecer, não entendo como poderá melhorar, certo? Depois eu falo a origem da confusão. Confusão que eu digo no sentido de confundir, né? Como é a aplicação da lei dos cossenos aqui? Resultante ao quadrado é a força gravitacional ao quadrado, todas elas são iguais, né? Então não vou esmiuçar demais. Mais 2 módulo de uma vezes módulo de outra vezes o cosseno de 60 graus. Por que 60? Ângulo formado entre os dois vetores que estão ligados pela origem ao corpo em que atuam, ao corpo que tem seu suporte. A palavra técnica é suporte. Tudo bem, gente? Vitor, existe outra forma de aplicar essa lei, essa forma? Claro que existe. E aí eu vou usar uma cor bem diferente aqui. Gente, como é que muita gente faz soma de vetores? Como é que a gente costuma aprender? Pelo menos eu aprendi assim. Você pega qualquer um dos vetores e transpõe paralelamente a direção do segundo até a origem, até o final do primeiro. Se eu for fazer isso com este vetor, fica mais fácil eu fazendo do que eu falando. Eu vou transpor esse vetor para cá, de forma que a origem dele fique no final do outro vetor. Então ele ficaria assim, ó. Agora eu preciso que você entenda. Esse vetor resultante será o mesmo, independente do método que você some os vetores. Não faria sentido você somar os vetores de um jeito A ou de um jeito B e isso dar diferente. É como na álgebra. Né? Então, se você soma A mais B, B mais A, é a mesma coisa. Ok? Eu não estou falando de produto vetorial, estou falando de soma de vetores. Produto vetorial é outra coisa, a questão nem aborda isso. Mas eu posso, se houver pedido no meu Instagram, faz uma aula sobre produto vetorial. Eu não vejo mais muito isso nas escolas, né? Então,
posso fazer, tá, gente? Com todo prazer do mundo. Aí aqui, ó, a setinha que facilita a nossa vida. Como é que ficaria essa setinha? Pronto. Essa setinha verde é uma transposição do vetor preto original. Qual é a diferença que é origem com origem? Se vocês se sentirem melhor, eu escrevo, mas eu preciso escrever de azul. Tudo que se referenciar a esta equação, eu vou colocar de azul. Aqui está, certo? Origem com origem. Vocês concordam que eu já poderia ter passado para frente? Concordo. Mas será que ia ficar bem claro? Será que isso ia servir para outras questões? Se eu só passasse para frente, dissesse quanto era a resultante e vamos para frente? A proposta desse canal é essa, gente. E se não atender, pode ficar à vontade para não permanecer, porque o seu tempo é ouro. E eu valorizo muito isso. Aqui a gente vai sempre puxar um pouquinho mais, dar mais informações. Pode ser que o vídeo fique um pouco mais comprido, mas você tem a possibilidade de acelerar, né? Origem com origem. Quando isso acontecer, você optar por essa forma de soma de vetores, você vai usar a fórmula que já foi escrita. Tá? Você vai usar essa fórmula aqui. Ok? Agora, se você... Esse tracinho já estava aqui, eu não vi. Se você resolver transpor o vetor, qualquer um dos dois, poderia ter sido esse que eu transpus, poderia ter sido o de baixo. Se você fizer como deve ser feito, vai dar o mesmo vetor resultante. Eu vou fazer só com um, porque não precisa fazer com dois. É o mesmo procedimento. Tá? Vou fazer de verde para ficar claro de que se trata, né, de uma outra aplicação da fórmula. Então, o vetor resultante vai ser igual módulo, aliás, força gravitacional, que é o mesmo ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, menos 2 F cosseno de 120. Vitor, 120? Gente, é esse triângulo aqui, ó. Se eu marcar, não vai ficar muito legal de ver, mas o ângulo é esse, ó. Eu acho que assim fica mais claro de você saber que ângulo é que entra aqui no cosseno. Ora, basta que você saiba que cada ângulo formado entre o vetor e a resultante é 30 graus. Então aqui, ó, é 30, aqui é 30, 30 com 30 é 60, a soma é 180, então o ângulo que ficará associado ao cosseno é 120. Aí você disse, mas Vitor, tem um menos aqui. Tem um menos aqui. Aí, daí agora você entende a confusão. Há e não há. É apenas um artifício didático utilizado por professores de boa intenção. Quero entender dessa forma. Contudo, isso pode trazer alguma dúvida. Por quê? Como mudou o modo de soma vetorial, essa segunda de verde é justamente a lei dos cossenos oriunda da matemática, que o sinal é negativo. E o ângulo é aquele ângulo que olha para o lado que se quer calcular. Ok?
O sinal é sempre menos, mas o ângulo vai olhar para o lado que se procura calcular, que no caso é o vetor resultante. Vetor, entenda lado aqui, ok? Então, o sinal da lei dos cossenos é negativo. Mas o cosseno de 120, gente, ele é. E aí eu vou ter que acreditar que você está em dia com seus conceitos de trigonometria. Ele é menos o cosseno de 60, tá? Porque cosseno de alfa é menos cosseno de 180 menos alfa. 180 menos alfa é o 120. Então, existe essa diferença de sinais. Eu vou apagar isso para não confundir. Mas eu vou colocar esse menos aqui. Porque, ó, menos, menos, vai chegar na mesma fórmula que está lá em cima. R ao quadrado é igual a F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2F, F. Gente, cosseno de 30, aquela tabelinha que a gente aprendeu na oitava série, é o mesmo seno de 60, que é o quê? Ah, desculpa, seno de 30. O seno de 30, um meio. Vitor, por que você associou o seno de 30? Porque para mim é mais fácil. Você pode já ter decorado aquela tabelinha que mostram. Eu sempre associo ao seno, é uma coisa minha, não vai mudar muita coisa. O importante é você saber. Cancela-se e em qualquer uma das duas fórmulas você vai chegar. E agora eu vou escrever de preto, porque enfim é o mesmo resultado que a resultante ao quadrado. E eu vou deixar dessa forma, tá, gente? Olha só, f mais f ao quadrado mais f ao quadrado. Esse 2 foi embora e aqui tem um f vezes outro f. Então, eu vou ter que 3f ao quadrado. Faz sentido para vocês, pessoal? R ao quadrado é 1, 2, 3f ao quadrado. Eu vou deixar dessa forma. Se for preciso, depois eu passo o quadrado para o outro lado e faço o que for necessário. Por enquanto, não vejo necessidade disso. Aqui, pessoal, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, porque eu vou precisar que você olhe para essa imagem que está aqui em cima, tá bom? Porque agora sim, nós vamos assim. Faltou só colocar uma coisa para diferenciar. Esse é o RM. RM. Tá? Olha só o RM aqui. Deixa eu colocar de preto para a gente ganhar tempo, por favor. Certo? Esse é o RM. Que RM é esse? É resultante da força gravitacional exercida planeta a planeta. Agora, posso até colocar aqui, ó, um asteriscozinho para bem aqui colocar outro e criar assim um sistema visual de divisão de tópicos, vamos dizer assim. Lembrei do Tópicos de Física, não sei se é do tempo de vocês, eu acho uma das melhores coleções. Gente, aqui uma aplicação muito assim, eu preciso falar da simetria dessa figura. Bom, não sei se vocês estão afiados em relação às relações trigonométricas, né? As relações no triângulo equilátero. Mas eu posso dizer o seguinte: no triângulo equilátero, o que é uma bissetriz? Divide o ângulo interno ao meio. O que é uma mediana? Ela divide o lado oposto, aquele em que ela toca, ao meio. O que é uma altura? É uma seviana. Todas essas são sevianas. Bissetriz, altura, mediana são sevianas.
E essas sevianas no triângulo equilátero são coincidentes. São todas as mesmas, os mesmos segmentos de retas que partem de um vértice para o lado oposto. E se você cruzar as três sevianas, você vai fazer isso exatamente no centro de massa do triângulo, ou num ponto do triângulo que guarda uma propriedade geométrica. Me permita usar essa figura como referência, apagando a palavra estrela. Nós já usamos essa figura e até a transpusemos. Transpor. Nós transpusemos. Acredito que seja essa a conjugação correta. Se não for, alguém me corrija, tá? Para poder ficar menos poluído, e agora eu vou fazer aqui o que seria a tal do ponto de interseção dessas sevianas, tá, gente? É claro que eu só preciso desenhar uma delas. Aliás, uma delas que parta, né, do mesmo... Não, não deu legal. Que parta cada uma de um planeta, que também, né, no caso do triângulo, é chamado de vértice. Gente, cada um desses traços por exemplo, o que parte do planeta 1 é bissetriz, é mediana, é altura. O que parte do 2 da mesma forma, o que parte do 3 da mesma forma, e esse pontinho aqui. Para o caso da situação da figura, que se trata de um sistema orbital, é o centro de massa desse sistema orbital. Em se tratando de uma figura geométrica da geometria plana, é um ponto notável do triângulo que guarda a seguinte proporção, escrita em azul. Prestem atenção, embora eu acredite que vocês possam até já saber disso, isso é muito comum, muito assim, já é muito batido. Essa parte que vai do ponto de encontro, que eu vou colocar aqui um azulzinho, ver se ele aparece, até cada um dos planetas, em relação ao restante da Seviana, tem uma proporção. Gente, eu vou colocar aqui a letra R, porque esse R de raio, certo? Por que eu vou colocar a letra R de raio? Porque, claro que esse raio vai aparecer na questão. Ele não foi dado, Vitor, no comando. Eu sei, mas não tem como não aparecer uma vez que se trata de força gravitacional. Então, a, a distância entre o planeta e a estrela vai ser o raio. Mas qual é a propriedade que eu ia me referir? Esse segmento de reta que vai do planeta até a estrela, o centro da estrela, é sempre o dobro do restante da Seviana. Então, isso aqui é R sobre 2, que é justamente o que? A altura, não disse que é a mesma Seviana, altura, bissetriz e é, 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 mediana? Então, pronto. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? É um triângulo retângulo. E aí, o que é que eu posso fazer com ele? Eu posso trazê-lo. Eu sei que vai dar uma bagunçadinha aí nos. Vou fazer com que não passe por cima dos itens. Não consegui. Passou, mas dá para ver. Dá para ver o item C. Setinha para diferenciar. Eu não vou trazer o triângulo.
tá, gente? Eu não vou trazer o triângulo, vou trazer a consequência disso. Isso aqui é um triângulo retângulo, não tem muito o que saber, meu povo. A hipotenusa é A, oposta ao ângulo reto. Então, A ao quadrado é igual a... Pessoal, esse lado aqui é um dos catetos, não é não? E eu escrevo esse cateto com... Deixa eu posicionar aqui a mesinha digitalizadora. Por sinal, eu gosto muito, prática. Aconselho, se alguém quiser saber qual é, me procura. R mais R sobre 2 ao quadrado, certo? É só Pitágoras, tá, gente? E o outro lado, fui falar da mesa digitalizadora, agora ela está torta em relação ao computador. Deixa eu ver como é que eu estou aparecendo para vocês, para poder mexer aqui na câmera e com isso mexer um pouquinho no computador, para que ele fique retinho em relação à mesa digitalizadora, tá? Pronto. Mais A sobre 2 ao quadrado, certo? O que é que eu fiz aí? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados. Opa, faltou o quadrado aqui. Soma do quadrado dos catetos, ok? Então, A ao quadrado é igual. R mais R sobre 2 é 3R sobre 2, certo? 3R sobre 2 ao quadrado fica 9R ao quadrado sobre 4. Mais A ao quadrado sobre 4. Pessoal, eu quero relacionar R com A. Por quê? Porque R não foi dado. A foi. Então, eu vou isolar o R. R vai ser R ao quadrado, né? Ele vai ser igual. Se eu colocar esse carinha para lá, fazer uma coisa menos amadora, né, gente? E esse carinha para cá, como é que vai ficar isso, né? Claro que eu não vou mudar sinal para multiplicar por menos 1, né? Não vou fazer isso, tudo bem? A gente vai ter o seguinte, A ao quadrado, deixa eu colocar aqui completo, que eu já ia reduzir, mas vamos fazendo por partes, que ninguém perde com isso, tá? Menos A ao quadrado sobre, aqui, gente, é 4. Ninguém me corrige, né? Como é que pode corrigir se vocês não estão aqui perto, né? Borracha fino. Pronto. Aqui é sobre 4, pessoal. Aqui também. Se a gente for fazer MMC, vai ficar 9R ao quadrado igual. Esse 4 ó, vai subir aqui, né? Porque é o único que não tem denominador qualquer e os outros são iguais. 4 ao quadrado menos 1 ao quadrado é 3 ao quadrado. R ao quadrado é igual a A ao quadrado sobre 3. Por enquanto eu vou deixar assim. Se houver necessidade, eu passo para o outro lado
racionalizo, faço o que for necessário, certo? Continuando aqui, pessoal, é o seguinte, nós temos já a resultante que os planetas causam, os dois planetas causam no terceiro. Isso é em relação a qualquer um, ok? Agora a gente precisa saber a resultante que a estrela causa nesse mesmo planeta que a gente escolheu para calcular o efeito dos outros dois. Por que tem que ser isso? Para eu saber a resultante total, né? Que em cada planeta vai atuar. O raciocínio que eu estou fazendo para o planeta 2, eu poderia estar fazendo para o planeta 1, para o planeta 3. É a mesma coisa, a figura é simétrica, as forças são as mesmas, as massas envolvidas são as mesmas, as distâncias são as mesmas. Aí a questão facilitou bastante. Por isso que não se trata daquela questão mais complexa de raciocínio. Eu faço um convite a você. Olhe, eu vou ver se eu consigo deixar o link, mas basta que você veja, né? Assim, são poucos vídeos ainda, mas espere daqui a uns 2 meses. Talvez seja mais difícil reconhecer o vídeo. Olhe a questão 17 dessa mesma prova do ITA, o raciocínio dela, tá? O cálculo não foi tão difícil, né? Assim, nem esse mas assim, as questões apelam para coisas diferentes. Esse vídeo já está com mais de 45 minutos, para você ter noção. Mas eu não vou me pautar por isso, né? Vamos lá. Agora, a resultante eu estou escrevendo em letras garrafais, da estrela. E aí, por isso que a gente precisa saber que a estrela é aquela que está lá no centro do triângulo, em relação ao planeta. Claro, que eu estou falando é o planeta 2, gente. Plant, é ótimo, plant. Plante o quê, meu povo? Planeta, ainda está errado. Mas é porque é a vontade de terminar logo o que eu estou escrevendo. Não para me ver livre, mas poder avançar no tempo. Viu, pessoal? Faço isso aqui com um carinho danado. Que são 5h26 da manhã. E vou fazer outro hoje ainda. Resultante da estrela em relação ao planeta. Gente, eu vou escrever isso, mas assim, talvez nem fosse necessário. Primeiro, vamos ver só quais foram as cores que a gente usou para manter uma padronização. A gente usou a bolinha azul e a resultante das forças que os planetas 1 e 3 fazem no 2 de preto. Tá? Eu só usei o verde ali, aliás, desculpa, de azul, a resultante azul. Tá? Conseguem ver isso, né? Aqui é uma das forças gravitacionais, aqui é a outra, essa promovida pelo planeta 1. Vamos ser bem, fazer as coisas com calma. Planeta 1 provoca essa força. Planeta 3 provoca essa força. Resultante é essa azul aqui. Eu vou manter essas cores daí, com o máximo de sem procurar poluir, tá? Setinha para facilitar a vida da gente. Opa, esqueci da cor, Vitor. Azul como prometido, né? Aí, gente, é o seguinte, essa inclinação, ela é uma inclinação que não é 60 graus, ela é 30. Por quê? Porque ela está bem no meio, na bissetriz do ângulo de 60, tá? Então, se eu considero que aqui, só a título de, não é seta mais que eu quero uma reta. Se, é, se aqui, por exemplo, é 60, né? Peraí,
pessoal, o jornal é ótimo, mas assim, se você não fizer exatamente como ele deseja, ele se torna um pouquinho chato, tá? Mas é o melhor aplicativo que eu encontrei. Aqui não é vetor, aqui é uma orientação da linha. Digamos que esse seja a conformação do triângulo chegando ao planeta 2, tá bom? Tem que estar tudo mudando. Planeta 2. Então, aqui tudo tem 60, mas aqui é 30 e aqui é 30. Nós vimos isso, né? Pela simetria da figura. Bem, deixa eu colocar. E aí eu vou achurear aqui. 30 graus. 30 graus. Aquela estrela, gente, eu vou dar uma exagerada aqui no tamanho, ou não, mas ela vai estar na mesma direção. Tudo por conta de quê? Simetria. Tudo por causa da simetria. Se eu for justificar isso de um por um, vai assim, de raciocínio em raciocínio. Isso vai dar um vídeo, vai ser um podcast. Na verdade, já está quase, né? E eu não quero que você se veja afastado do nosso canal por conta de excesso de informações. Eu quero contribuir com as informações, mas eu não quero que isso te afaste daqui, certo? Então, vamos fazer aqui uma resultante em cor. Essa cor, vou usar vermelho, tem por que não usar, certo? E aí eu vou exagerar aqui no tamanho, mas está apontando lá para o pontinho preto, né? Gente, olha que coisa, por que que essa seta aponta para aí, certo? Por que que essa seta aponta para aí? Lembra que eu falei que só tem como esse triângulo que é dito na figura, que ele gira mantendo a conformação de triângulo numa órbita circular? Então imagine você que algo está no centro desse triângulo, fazendo com que ele mantenha-se simétrico. E se você olhar de cima, cada planeta, se a velocidade for rápida demais, você vai ver um círculo, porque você não vai ter como captar, né, a diferença de espaço entre um planeta e outro. Você vê um círculo, né? Então, assim, só há a possibilidade dessa simetria, desse círculo, da conformação triangular, se houver realmente a estrela no centro de massa. Estou sendo redundante. Mas por que que eu estou falando isso? Porque os dois vetores estarão exatamente na mesma direção. Perdão, gente. Na mesma direção, apontando para o mesmo sentido, que faz com que eu possa, sem nenhum tipo de medo, dizer que a resultante é a soma algébrica, a resultante total da soma desses dois vetores é a resultante que nós calculamos, que a gente chamou de mzinho, né, que é dos planetas, mais a resultante da estrela. Ok? Agora eu preciso que você olhe apenas uma coisa. A resultante, gente, da gravitação, né, oriunda da gravitação, ela é a força centrípeta. É a força que aponta para... Perdão, pessoal, eu quis abaixar e acabei. Então, assim, quando a gente olha que tem uma força causando uma órbita circular, essa resultante é a força centrípeta M. E que M é esse? É o M do planeta que gira. M, a velocidade dele ao quadrado, sobre R.
mv2 sobre r. Essa fórmula é, vou botar aqui força centrípeta, tudo bem? Ela é igual a... Qual foi essa força que a gente encontrou? Vamos dar uma olhadinha, né? Essa resultante. Está aqui, ó. Eu vou, como ela está aqui sem o quadrado, naturalmente, eu vou colocá-la aqui sem o quadrado, que será o quê? F raiz de 3. E o que é o Rm? Rm é a resultante da atração gravitacional entre a estrela e o planeta. Aplicação direta da fórmula, certo? Eu vou aplicar porque não tem nem o que eu escrever, tá bom? Se não for a aplicação da fórmula, que é o quê? Constante gravitacional, o produto das massas, m vezes m, dividido pela distância entre essas duas massas, que é o raio ao quadrado. Por que que é o raio, Vitor? Já falei, mas eu não tem problema, eu volto para você ver. Olha a figura. A distância entre qualquer planeta e a estrela é o R, certo? É o R. E o R a gente calculou aqui, ó. Tá vendo como tudo está se juntando, gente? Vamos agora fazer as devidas substituições. O que é velocidade? Velocidade linear é ômega R. É ou não é? Ao quadrado sobre R. F. O que é F? É a força de atração gravitacional entre dois planetas. E aí vem G, produto entre as massas, o raiz de 3, porque, enfim, foi o resultado que nós encontramos, sobre a distância entre essas duas, entre esses dois corpos celestes ao quadrado. A distância entre dois planetas é o tamanho do lado do triângulo, que é A. Mais G, produto entre as massas, R ao quadrado. Mas aí, gente, agora a gente vai ver que R é esse. A gente já calculou, facinho, só substituir. Tá melzinho na chupeta, como diz aqui no Ceará. Não sei se essa expressão é sabida por vocês. R ao quadrado, né? Que é o que nós temos aí, por isso que eu não tirei, viu, do quadrado. É A ao quadrado sobre o que, gente? 3, né? Mas esse 3 não vai lá para cima, não? Vai. Então, vou colocar ele bem aqui. De novo. Por que que esse 3 está aí? Porque o R, ó, que estou colocando mais organizadinho, é A ao quadrado sobre 3. Divisão de frações, o denominador da fração de baixo sobre para o numerador. Vou apagar isso aqui, pessoal, porque eu havia gravado e não tinha gostado, tudo bem. E aí eu tenho um defeito ou uma qualidade que é um tal de um perfeccionismo. E às vezes me faz ter um trabalho dobrado ou mais. O importante é que fique bem explicado. Eu penso assim, se dessa vez tiver ficado ótimo. Continuando. Pessoal, consegue ver que esse M se repete em todas as parcelas? Consegue, não consegue? É como se eu estivesse colocando em evidência aqui e cortasse desse lado de cá. Ok. Então aqui vai ficar ômega R ao quadrado. Ômega é... o que é ômega, gente? Queria tanto ouvir a voz de vocês, mas não dá, né? É 2 pi ao quadrado sobre t ao quadrado, né?
porque o ômega vai estar ao quadrado. Ômega é 2πf, mais f é 1 sobre t. Então, é a mesma coisa. Esse r fica ao quadrado aqui, mas o de baixo não. Ok? GG, evidência. Aqui não tem mais, tem um a ao quadrado, né? Entre parênteses, m raiz de 3 mais 3 mzão. Ó, o G foi lá para fora. O Mzinho foi cortado lá na etapa anterior. O A foi para evidência. Então, fecha parênteses. Ok? Me deem licença de eu continuar aqui. 2π ao quadrado, eu vou deixar o quadrado ao quadrado. Bem, por enquanto, 2π ao quadrado. R ao quadrado sobre R, né? É R sobre T ao quadrado igual a G. A ao quadrado. Repito o que está aí. M raiz de 3 menos 3 M. Ok? Pessoal, ele quer o período. E eu ainda tenho esse, ó. Ainda tenho esse cidadão aqui. A gente sabe o que pode fazer com ele, sabe? Então vamos fazer, vamos dar uma organizada aqui. Eu vou passar esse período para lá, vou passar o que eu devo para o outro lado, enfim, fazer aquele ajuste, tá? T ao quadrado, ele vai multiplicar G, concorda? M raiz de 3 menos 3M, ok? E aí, isso vai ser igual a aqui. 2π eu deixei ao quadrado e manterei. R, R, a gente sabe que é o quê? R ao quadrado é A ao quadrado sobre 3. Está aqui embaixo escrito. Então, R é o quê? A raiz de 3 sobre 3. Porque quando esse 3, aqui está aparecendo 5, né? Quando esse 3, quando a raiz for para esse 3, a gente racionaliza, né? Raiz de 3 em cima e embaixo. Fica dessa forma. Então, vamos lá para eu não me perder, não confundir vocês, tá? Eu posso até me confundir, mas não gosto de confundir ninguém, não. O R, então, é A raiz de 3 sobre 3. E aí, pessoal, esse Azinho ao quadrado vai subir, tá? Não é isso? Pronto. Tá tudo organizadinho. Agora, vamos terminar aqui as contas, né? Que é o que eu acho que é o mais chatinho, mas que também não é um bicho de 7 cabeças, não. Vamos organizar aqui. 2π ao quadrado. A ao quadrado é algo. Raiz de 3 sobre 3. Isso aí já está deixando quicando para mim uma ideia, mas eu vou ficar aqui guardando para mim, tá certo? E aí eu vou baixar, eu vou descer o resto. Deixa eu apagar esse 3 aqui, vocês vão entender a razão, viu?
decora que tem um 3 aqui embaixo, viu? Essa borracha tá imensa. Pronto, melhorou. Pessoal, vou passar um tracinho aqui. Aquele 3 que eu acabei de tirar, eu vou colocar bem aqui, ó. Vitor, que 3 é esse? É esse bem aqui, tá? E agora eu vou repetir o que vai descer. G, M, raiz de 3, certo? Menos 3M. Ufa, estamos chegando lá, pessoal. Calma, vamos ter fé. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, tá? Vamos primeiro facilitar aqui. Esse T, eu vou passar a raiz para o outro lado. Quando eu passar, o 2π vai ficar só como 2π. 2π ao quadrado, aliás, vai ficar só como 2π. O A, ele vai ficar A raiz de A, tá? Que na verdade a questão ela cobra com radicais, né? Com frações, né? Isso, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou apagar isso aqui e me adaptar. Eu tinha esquecido desse detalhe, tá bom? Vou colocar o A conforme a questão vai me cobrar. Se ele está elevado a 3, mas vem o 2, então vai ficar A elevado a 3 meios. Deixa o raiz de 3 desse jeito, só um minutinho. E eu vou colocar aqui, certo? Elevado a 1 meio. Só um pouco. Relaxei. Aqui tem raiz de 3, porque, né, tem um 3 aqui, vem um quadrado, e aqui dentro vai ter G, olha a raiz aí, né? M, raiz de 3 menos 3, M. Gente, tudo tranquilo até agora. Procure o item com essa resposta. Essa resposta está certa. Mas procure se tem algum item. Se você encontrar, me diga. Tem não, né? Tem não. Então, o que é que nós vamos fazer? A gente vai simplificar isso aí ainda mais, tá bom? Como foi que eu fiz? Eu estou aqui com as minhas anotações para a gente não perder tempo, certo? Aqui, antes de eu estava vendo aqui nas minhas anotações, eu percebi que se nós fizéssemos isso, ó, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Vitor, como é que você sabe disso? Gente, é prática. Porque a gente olha como os itens estão, vou ter que diminuir bastante aqui o zoom, e a gente vê mais ou menos onde ele quer chegar. Ou é muito, ou é tanto, ou é tanto. Né? Mas vamos ver aqui se eu consigo aumentar. Certo? A gente dá uma olhada como a gente está, certo? E como ele cobra. Né? Então a gente vai tendo uma percepção disso, ok? Se você reparar bem, quando eu faço isso, deixa isso aqui em stand-by, porque talvez a gente não vá nem precisar. Mas que está certo está. Tá bom. Olha, raiz de 3 com raiz de 3 é 3.
Se é 3, eu posso cancelar isso aqui. Já começa daí. Puxa para cá. É claro que a partir de agora eu não terei mais t ao quadrado. Eu vou voltar a escrever o t e colocar a raiz para o lado de lá. Certo? Eu só estou controlando o nosso tempo, tá, gente? Quando eu passo a raiz, do jeito que eu fiz aqui embaixo, o que era 2π ao quadrado fica 2π apenas. O a ao cubo, quando 2 passa para lá, fica a elevado a 3 meios. O raiz de 3 já era. Esse 3 também. Aí você diz, Vitor, tem um raiz de 3 aqui, graças a Deus, viu? Que você vai ver que a gente vai chegar na resposta certa. E isso aqui nem vai ser necessário. Vitor, por que você não apagou? Porque tá certo. E se a gente desenvolver, vai dar lá. Se você quiser, eu faço isso. Mas a gente vai perder mais tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu acho a resposta, quem quiser sair do vídeo, e eu desenvolvo aqui, certo? Você fica se desejar. Tem que dar, gente. Tem como, é a mesma matemática, certo? Eu posso até não ter perícia de fazer isso, mas tem que dar, tem. Vamos prosseguir aqui. Onde é que eu estava? Assim, estou olhando para cá, né? Então, esse raiz de 3 eu vou fazer com que ele entre. Tudo bem? Fazer com que ele entre. Primeiro vem uma raizona aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer esse tracinho ficar reto. Consigo não e nem vou tentar mais. G, abre parêntese, M raiz de 3. Quando o raiz de 3 entrar, vai ficar 3Mzinho. Certo? Quando esse raiz de 3 multiplicar aqui, vai ficar menos 3 raiz de 3 Mzão, não é isso? É isso mesmo, pessoal? Me corrijam se eu estiver errado. É isso mesmo. Sendo que agora, olha o que é que surgiu aqui para mim. Eu posso muito bem, isso aqui fecha, né? Eu posso muito bem tirar esse 3 daqui, colocar em evidência, ok? Prosseguindo, período igual a 2π vezes a elevado a 3 meios sobre raiz G. Aí, ó, desculpa, eu vou colocar o 3 antes do G. Entre parênteses, M menos raiz de 3 Mzão. Gente, olha que resposta. Foi difícil. Olha, olha a questão 17, depois você me responde comparativamente. Certo? Vamos ver se a gente encontra um item. Isso aí. Deixe seu comentário dizendo, olha, sua didática é legal, sua didática não é legal. Melhore nisso, isso aqui tá bacana, eu gosto. Tá? Vocês decoraram como está? 2π a elevado a 3 embaixo. Raiz de 3g, abre parênteses, n menos raiz de 3mzão. Vamos olhar aqui como é que estão os itens.
Já vou fazer mais uma da mesma prova, pessoal. Essa bem mais simples, tá? Olha isso aqui. Calma, deixa eu ver só os sinais aqui. Opa, é mzinho menos raiz de 3 mzão. Mzinho. Ah, pessoal, tem uma coisa aqui que eu fiz e que o sinal deu trocado. E eu não vou gravar de novo, não. Eu vou encontrar o que foi. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui é um mais, ó. Aqui é um mais. Aí quando eu trouxe para cá ficou menos. Aí depois repetiu-se o menos em tudo quanto foi lugar. Como é que eu ia achar a resposta? Mais, mais. Desculpem essa falha, tudo bem? Foi um sinal mal grafado. Tá aqui a resposta, gente, ó. 2π vezes a elevado a 3 meios. 3g raiz de 3 mzão mais mzinho. Item C de casa. Se você for no meu Instagram e olhar, deixa eu ver qual é a postagem que está. É a primeira postagem fixada. Você vai ver a minha conversa com o aplicativo. Deixa eu ver se aparece, que eu digo logo qual é. Não dá para ver qual é o aplicativo, não. Então não vou nem citar, tá bom? Você deve reconhecer quando você vir, se você trabalhar com aplicativos de IA. O fato é, um está de um lado, o outro parecido está do outro. Eu espero que tenha sido útil para você. Renovo os meus convites para que você ative as notificações. Deixe o seu joinha que ajuda bastante a gente. Se você tiver gostado, deixe seu comentário, sugestões sobre essa questão. O que é que pode não ter ficado claro? O que é que ficou legal? O que é que você gostou? E até mesmo pedidos de questões, tá? Serão bem recebidos. Espero que tenha ficado claro. Se você quiser receber esse material na sua casa através de e-mail, pelo WhatsApp, fale comigo. Me procure através do Instagram ou está aí meu WhatsApp. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e a gente se vê.